Oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Clube do Livro da Alcaçuz. Hoje com a Luciane Aparecida, maravilhosa, escritora do Mata Doce, entre outras coisas mais secretas e outras que não. A Luciane nasceu na Bahia, Isso, aonde? no Vale do Rio de Quiriçá, numa comunidade rural que o nome é o Charco. Baiana, E, a minha melhor parte da minha biografia é essa, ser baiana. e torcedora também, não é? Torcedora do Bahia, é Eu isso. sabia. Ô Lu, e você lê desde pequena? Desde pequena, eu nasci numa casa de pessoas leitoras, então minha mãe, minhas tias, meus avós, todo mundo lia. Meu avô amava poesia e minha avó prosa, romance. Minha avó sempre disse que o romance era o gênero melhor para a literatura. E meu avô gostava muito de poesia. Só que pensar o encontro dessas pessoas com a literatura é pensar fora também das caixas, né? Super. Porque, por exemplo, meu avô gostava de poesia e ouvia no rádio. Então é uma outra relação que ele tinha com o que a gente imagina que é a literatura. Porque às vezes quando a gente fala de leitura literária, a gente acha que é uma casa cheia de livros. E eu entendo o encontro com a arte, principalmente numa comunidade rural, a partir de outros lugares, né? E Às vezes ele chegava da roça, por exemplo, e sentava comigo na calçada e ficava me colocando para olhar as nuvens. E dizia, Lu, vamos ver qual é o formato dessa nuvem e tal. Enfim, isso tudo para minha poesia. Eu acho que ele me ensinou a escrever também, de algum modo ali. que lindo. É, eu sempre. É engraçado isso, porque eu vim de uma família de não leitores. Sim, E é legal também ver esses clichês sendo mudados, né? Porque às vezes numa comunidade rural você não imagina leitores isso. e você acha que, sei lá, numa casa em São Paulo vai ter leitores. E isso não necessariamente é uma verdade, são preconceitos das nossas cabeças, né? Isso, exatamente. E às vezes, quando eu digo isso, que venho de uma família leitora, as pessoas acham que eram grandes fazendeiros. E eu acho que é até importante destacar, por exemplo, minha avó foi uma professora alfabetizadora, alfabetizou muita gente na comunidade. Então, é uma mulher negra do começo do século XX. Minha avó é educada numa escola formal em 1930 e então ela tem outra perspectiva do que é a leitura, do que é a literatura. O livro na nossa casa era uma grande joia, porque era caro adquirir. Mas como as pessoas gostavam muito dela, é muito precioso ter uma professora, né, numa comunidade Super, rural. super. Então a gente ganhava muitos livros. Então o livro era um lugar de afeto também, né? E é muito precioso ter uma professora, gente que foi mudando o É. pensamento e às vezes não vê valor onde devia também, né? É isso, muito precioso, porque ela me ensinou coisas sobre a vida, assim, também. Sobre a leitura literária e sobre o mundo, de algum modo, também. Que lindo. Sim, e eu fico pensando, né? Eu ia falar isso, que eu sempre achei que eu tinha aprendido a ler com a minha avó que lia bastante. A minha avó era a única na família que lia. Mas eu acho que não. Depois, com o tempo, eu fui entendendo que eu aprendi a ler com a minha mãe que não lê, porque ela ficava falando que eu tinha que inventar histórias na cabeça para me distrair e fazer as coisas, sabe? Ela sempre falava, inventa uma historinha, inventa uma historinha. Então eu acho que minha mãe, indiretamente, que me ensinou a ler. Ai, lindo, porque é isso, a leitura está diretamente ligada à escrita. Então, tua mãe te ensinou a escrever também, É, que é imaginar o mundo. Eu acho que a leitura literária e a escrita literária está nesse mesmo jogo, que é imaginar o mundo. e você percebeu que podia escrever quando? Aí demorou bastante. Aí é outra Aí história. é outra história. Eu acho que eu só começo a entender que eu posso escrever quando eu começo a ler mulheres. Quer dizer, claro, eu comecei a escrever antes nos diários. Quando eu tinha 11 anos, eu ganhei um diário de uma prima e comecei a escrever ali imediatamente. Escondia o que escrevia. Eu acho que todo adolescente passa por isso, né? Escrever para ninguém ler, né? A Escrever gente para ninguém escrevia. ler e era um grande segredo que eu tinha que guardar ali, tudo escondido. Mas quando eu começo a ler mulheres, aí eu começo a entender que eu posso escrever. Eu começo a entender que aquilo que eu escrevia e escondia tinha uma validade literária. Então, quando eu li A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, tem uma escritora baiana que é Helena Parente Cunha, que escreveu um livro que o nome é Mulher no Espelho. E essas duas leituras na adolescência vão alterando um pouco minha perspectiva. E depois, adulta, quando eu começo a ler mulheres negras, aí tudo muda. Eu entendo naquela literatura que a história que eu tinha para contar também tinha validade literária.
porque a sociedade nem sempre diz, né, que o que uma pessoa que vem desses outros espaços não hegemônicos, nem sempre a gente entende sozinha que aquilo tem valor. Talvez se eu não tivesse tido minha avó me dizendo que aquilo tinha valor, essas outras mulheres dizendo que aquilo tinha valor, Eliana Alves Cruz escrevendo um livro como Cais do Valongo, talvez eu não entendesse que o que eu tinha a escrever também tinha valor. Então eu entendo assim, eu acho que eu me torno escritora quando eu começo a ler outras mulheres. Uau, o melhor jeito de se tornar escritora, né? É. Não à toa. E você escreveu alguns livros, mas sem assinar Luciane. Isso. Escrevi vários livros. E por que isso fez parte do seu processo, você acha? Olha, ai, tanta coisa eu acho. Acho que tudo junto, acho que um pouco de timidez. Primeiro isso, a timidez, esse diário que eu tinha quando eu era adolescente. Um dia na adolescência, alguém abriu meu diário e comentou assim, tipo, eu fiz um poema depressivo, por exemplo. Aí alguém comentou, a vida não deveria ser assim, ou a vida é melhor que isso, algo assim. Aí eu fiquei com vergonha. Aí eu pensei, se eu escrever e assinar com outro nome, ninguém vai saber. É adolescente, né? E aí ali eu comecei a criar uma escritora e escrevi 6 livrinhos, assim, escrevendo à mão e assinando com outro nome. Quando eu entro na universidade, eu entendo que esse é um mecanismo utilizado por mulheres afro-americanas de reconectar com sua ancestralidade. Bell Hooks é o grande exemplo. O nome Bell Hooks é criado pela autora, que o nome civil, o nome dela é Glória. E ela cria isso em conexão com a avó materna, para fazer uma linha matrilinear, enfim. Aí, a partir daí, eu crio a assinatura Ruth do Caso e assino vários livros. E aí, ela lançou em 2023 o Mata Doce. Isso, 2023. E é o primeiro livro Luciane Aparecida. É o primeiro Luciane Aparecida. Aí... A vergonha passou? Você falou, não, esse? Eu acho que chega um momento na vida assim, que tem uma urgência, que o mundo diz assim, não, é importante dialogar com a sociedade a partir de uma perspectiva mais direta, também mais honesta. E acho que a pandemia também me trouxe esse desejo de uma conexão maior com a vida, com a existência. E eu que vinha de uma realidade de encontro com a natureza, enfim, né? Tive o privilégio de viver até os 19, 20 anos em contato mais direto com a natureza. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu acho que eu vou colocar meu nome aí no jogo. E é um nome que dialoga de um jeito mais amplo até com a história do Brasil, né? Sim. Porque essa Aparecida é uma promessa de uma tia minha para Nossa Senhora Aparecida, enfim. Então é um nome que traz histórias de mulheres que estão em lugares mais populares no Brasil. Isso tudo me interessa aos textos que eu escrevo. Isso combina com as coisas que eu vou escrever. Mata Doce traz a história dessa mulher, que é Maria Tereza, que é criada numa comunidade rural. Então eu acho que foi um momento assim, certo? Maria Tereza do Vazante, vamos explicar então já. É a filhinha Mataboi e ela é filha da Tuninha. Isso, e da Marinha. E da Marinha. É uma criança órfã que é adotada por 2 mulheres. Depois a gente vai descobrindo várias coisas que eu não vou dar spoiler. É isso, eu fico morta de vontade de Eu contar também. tudo. Aí ela era verdade, ela é filha. Não vou falar. E aí ela vive em Mata Doce, que é uma cidade de mulheres fortes, né? Isso. E aí a gente vai conhecer a vida dessa personagem, a vida toda dela, porque o livro vai contar da infância até os 92, 93 anos dessa personagem, que está escrevendo, está contando de si nesse momento da vida, está contando sobre a sua existência já nessa melhor idade, né? Que é nesse momento que ela consegue fazer uma reflexão mais profunda sobre a existência. É um livro de memórias amorosas, assim. A personagem, ela vai contar pra gente o que ela viveu, quem ela amou, e ao mesmo tempo também as dores porque ela ter sido criada, amparada por 2 mães, muito amada por 2 mães, não a livrou, infelizmente, de algumas mazelas da sociedade, né? Como o racismo, o machismo. Então, ao longo da trama, a gente vai entendendo como essa mulher vai reagindo a essas situações
que são situações de violência também, mas também de muito afeto, com esses encontros amorosos que ela vai realizando na vida com a mãe e com a literatura também. E como essa história veio para você? Tem muita gente que fala que os personagens se impõem, que eles chegam, que eles... E eu finjo entendimento, confesso, mas eu faço como é que isso funciona na vida mesmo, assim? Ai, comigo eu acho que aconteceu um pouco assim também. Olá, tô vendo, gente. Eu já vinha escrevendo histórias com mulheres. A maioria dos meus livros vão ter mulheres como personagens principais. Mas é engraçado que esse livro ele surge a partir de um diálogo com um tio meu. Esse meu tio ele já estava numa fase assim mais final da vida. Ele estava desenganado pelos médicos, mas ele teve uma vida de mais de 10 anos após o diagnóstico, Uau. inclusive. Então, foi uma pessoa que a gente estava muito atenta a ele. Era um dia de sol lá em casa, e aí minhas tias pediram que eu ficasse com ele embaixo de uma árvore. É uma árvore que ela fosse. É tipo uma peneira, então a copa não é tão fechada, né? Então, O sol entrava e ficava em algumas partes da pele dele que precisava pegar sol. E aí eu estava ali com ele e comecei a pensar uma coisa assim que me impactou muito naquele momento, que foi, eu pensei, essa árvore viu meu tio criança e me viu criança. E pode ter visto várias outras pessoas. E ali, talvez num desejo de ver prolongada a vida daquele ente querido, daquela pessoa tão amada ali na minha família, eu perguntei a ele assim, meu tio, o senhor lembra de ter visto o quê embaixo dessa árvore quando era criança? Aí ele disse assim, eu vi Mané da Gaita, um tocador, um músico que não tinha uma perna e vendia quebra-queixo. Aquilo me enlouqueceu. Eu comecei... Mané da Gaita está em Mata Grosso. Está. Esse nome realmente eu ouvi na vida real, assim. E aí eu anotei imediatamente. Uma pessoa que escreve é isso, ela está sempre atenta, o mundo é importante que ela esteja sempre atenta ao mundo. E ali naquele momento eu anotei no meu caderno Mané da Gaita e quis dar um mundo para esse personagem. E anotei Mata Doce. Eu nunca imaginaria que teria começado do Mané da Gaita, porque ele não é um Ele personagem não é um central na personagem trama. central, isso. Mas ele, como a cadelinha chula, não tem um final, eles ficam num lugar mágico, assim. É como se eles vivessem eternamente encantando por aí. A cadelinha chula, ela acompanha todo mundo e não morre nunca. E não morre nunca, isso, como Mané da Gaita. Mas é claro, as personagens principais são mulheres, né? Que eu não ia fazer um mundo. É claro que não. Claro que não. Mas sabe o que é bonito que você falou? Você falou assim, como eu escrevo, eu estou sempre atenta ao mundo. E eu fiquei pensando, né? A gente devia todo mundo estar atento ao mundo, mesmo sem escrever, né? Que estaria fazendo muita diferença no mundo. Sim. Eu separei um trechinho para ler aqui, ó. Estou hoje voltando a estas memórias como se não fosse eu, como se não tivesse vivido nada disso, como se não fosse eu a estar aqui agora com meus 92 anos, ainda na mesma máquina de datilografia, já que máquinas de datilografia não envelhecem, a contar esses casos desconformes. É maio novamente, é sempre domingo, nunca é sábado porque sábado não existiu. Aqueles tiros explodiram meu dia e para sempre ficou sendo domingo. O dia do casamento que foi dia de velório. Eu não queria voltar a estas memórias. Me sinto injusta ao querer deixar no mundo casos de morte. Vou até a porta, encaro o lajedo, não como a filhinha mata-boi, mas como a jovem Maria Teresa que eu queria que tivesse vivido até hoje em mim. Essa máquina ainda escreve. Eu ainda escrevo. E neste momento rejuvenesço. Eu tenho essa mania, tá? Eu fico sempre comparando, mas assim, quando você está falando aqui, né? Quando a filhinha está escrevendo isso aos 92 anos, né? E ela fala que escrever rejuvenesce, né? Sim. Tem um sentimento seu também aí sobre a escrita? Tem. Eu acho que escrever nos conecta com o mundo, nos aviva. De algum jeito faz com que, sabe isso de observar o mundo, de ver o mundo, eu acho que a escrita faz com que a gente fique renascendo sem parar, e principalmente esse rejuvenescimento, para mim está associado a uma coisa muito importante, que é a esperança. Porque às vezes no mundo que nos cerca de tantas catástrofes, eu acho que ter esperança é um requinte absurdo que a arte nos dá. A arte nos possibilita isso, acreditar e ter esperança. E eu acho que nessa perspectiva é por isso que essa personagem escreve isso, que a grande esperança daquele núcleo familiar era ver aquela menina vestida de noiva
E aquela roupa para aquele núcleo familiar era importante, porque aquelas mulheres nunca haviam se visto vestidas de noiva. E então aquele sábado fica marcado nisso. De algum jeito ela quer voltar a embelezar aquele dia com memórias. Sejam essas memórias de alegria ou tristeza, mas uma memória traz esperança para o mundo. Não tem que falar nada, né, gente? Uma pessoa que escreve o que escreve, que é Mata Doce, ganha a quantidade de prêmios que está ganhando e é toda reconhecida, é porque fala também lindamente. Luciane Aparecida, eu te amo, muito Ai, obrigada. muito obrigada. Esse foi o Clube do Livro Alcaçuz.